E que ela venha transmitir, Senhor amado, para a tua igreja nesta tarde, ó Pai. Aquilo que o Senhor colocou no coração dela, ó Pai. Fala, Senhor amado, com a tua igreja, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Receba, Senhor, com as palmas. Cumprimento meu capaz, Senhor Jesus. Amém. Vira para o seu irmão e fala assim: que bom que você veio. Que bom que você veio. Glória a Deus. Estou muito feliz pela oportunidade que foi me dada. Também estou feliz porque estou acompanhada nessa tarde com pessoas que apareceram na minha vida para acrescentar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu só fiz o convite uma vez, elas, bora, vamos, e vamos. E vieram em nome do Senhor Jesus. Sofia é uma bênção de Deus na minha vida. Toda quarta-feira tem, tá? É uma... Sofia, ela é o Pedrão, né? Quem estava aqui na mensagem, essa é 220 na minha vida. É 220 na minha vida. Só veio para acrescentar e ela foi a mesma coisa. Eu falei: o que você tem quarta-feira lá? Até agora nada. Eu falei: já tem. Ela, bora? Eu falei: bora lá, só vamos. E veio mesmo. Desse jeito. Antes de estar lendo a palavra que Deus colocou no meu coração, eu estava ali atrás agora e eu lembrei do louvor que você cantou no dia que eu te encontrei lá em Cotia. Louva ele pra gente. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Acredite na letra assim. Aleluia, Ele tinha colocado algo no meu coração, aí eu fui estudar de novo, ele acrescentou mais um pouquinho. Aí eu falei: eu vou parar de ler, porque senão vai acrescentando. Mas eu espero conseguir passar para você que você entenda o que Deus colocou no meu coração. Eu vou estar lendo Marcos 5, 21 ao 24 e depois do 35 ao 43. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou aos seus pés e insistentemente lhe suplicou:
minha filha está à morte. Vem e põe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aí o 35 diz assim: falava ele ainda quando chegava alguns da casa do chefe da sinagoga, e quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temais, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis este alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a sua mãe e a da criança e os que vieram com ele, e entrou a eles aonde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem o que comer à menina. Amém? Pode se sentar? Quando eu fui estudar essa palavra ontem, mais uma vez, Deus ele colocou um tema no meu coração. E eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado ou para você mesmo fortemente esse tema. Deus se agrada de quem caminha independente do peso da pedra. Fala isso. Deus se agrada de quem caminha independente do peso da pedra. Glória a Deus. Quando eu fui estudar para falar sobre a filha de Jairo. Só que na segunda-feira, quando eu fui pegar a Bíblia novamente para estar entrando a fundo nessa palavra, Deus fez eu andar pelo capítulo inteiro de Marcos, capítulo 5. E ele veio me falando algumas coisas. O capítulo 5 de Marcos, Deus ele realiza não só um milagre, nem só uma maravilha. No capítulo, Deus ele vai fazendo desde o endemoniado até Jairo chegar nele, até a filha de Jairo, da mulher do fluxo de sangue. Deus ele opera maravilhas. Só que na primeira história que fala e o que Deus vai fazer e realizar, eu só quero que você grava isso. Que Deus, quando ele tira os demônios daquele homem, Deus ele vira para ele e fala assim: agora você vai à sua casa e anuncia o que foi feito sobre a sua vida. Está nos últimos versículos que Jesus então permitiu. Marcos 5:13. Jesus o permitiu então sair do espírito mundo, entrando nos porcos, e mandaram que era cerca de 2.000. Precipitou-se Aí Jesus fala para ele, entendeu? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai à tua casa para os teus e anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Grave isso. Deus ele deu a permissão para ele sair diante da presença dele depois que saíram os demônios, para ir à sua casa e contar o que foi feito sobre a sua vida. Só que no decorrer do caminho, Deus ele está indo e chega diante dele o chefe da sinagoga. Naquela época, se nós formos estudarmos, ou se nós só pegarmos para verificar sobre a vida de Jairo, ele era um homem de escalão alto, que talvez naquela época não podia se curvar diante de alguém. Só que ele estava com uma necessidade na casa dele e ele não ligou para o que ele era
nem para o seu cargo, nem para a vida que ele tinha, o que ele era conhecido. E foi diante de Jesus. Só que fique bem atento quando Jairo chega diante de Jesus, ele fala assim: a minha filha está à morte. Ele não fala: a minha filha está à morte. Então, no meu ver, a filha de Jairo não está no seu natural. Ela está enferma. Então ele chega para Jesus e fala assim: a minha filha está à morte. Só que daí eu falei assim, e continuei lendo o capítulo 5 de Marcos. E no meio, quando Jairo chega diante de Jesus e fala isso, a Bíblia fala assim: e Jesus foi com ele. Só que no meio do caminho chega uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família, e nem sei há quanto tempo você vive isso, você passa isso, ou quanto tempo esse ciclo se repete. Talvez no seu dia a dia você conversou comigo, talvez no seu mês você conversou comigo, eu conheço todos vocês que estão aqui, só que tem coisas que você pode ter vivido ou passado que você não falou pra mim, mas Deus, ele sabe. Porque você chegou na tua casa, você dobrou seu joelho e você falou: Deus, eu estou acontecendo isso, eu estou passando por isso, só que eu preciso de uma mudança. Só que talvez a resposta de Deus para a sua vida não foi imediata, assim como foi a de Jairo. Graças, você está doido de falar isso? Não, não estou. Deus estava indo com ele e atendeu o seu pedido. Só que no meio do caminho chegou uma pessoa que estava sofrendo há mais de 12 anos. O que estava acontecendo na vida de Jairo estava acontecendo naquele momento, naquele dia, naquela semana, naquele mês. Só que na vida daquela mulher já fazia muito tempo que ela passava por aquilo. E de ouvir falar das maravilhas, das coisas que Jesus tinha feito, ela se colocou em pé e foi diante de Jesus. Só que eu acho bonito nessa passagem, e isso tocou o meu coração, que ela não chega diante de Jesus por frente de Jesus. Jesus, ele está indo com Jairo, assim como diz a Bíblia, ele está caminhando com Jairo, só que tem uma multidão ao redor de Jesus, e essa mulher chega por trás de Jesus e toca as suas vestes, não à frente. Talvez, foi igual eu perguntei, falei assim: Deus, mas porque talvez não estava cara a cara ou face a face com Jesus. Deus fala assim: tem horas que tem situações que nós passamos que às vezes pode estar andando na rua ou falando assim: eu acho que eu vou para a igreja hoje porque Jesus está lá, eu acho que eu só vou na igreja não sei quem porque Deus está lá. Não. Se você entrar no seu quarto, Deus, ele vai estar. Se você falar na sua cozinha, Deus, ele vai estar. Se você orar no seu lado, Deus, ele vai estar presente. Então não se importa se, no meu ver, se ela chegasse diante de Jesus pela frente e por trás. O importante é que ela estava tocando Jesus. Glória a Deus. E aquela mulher teve uma atitude porque ela queria mudar de vida. Para muitas pessoas que estavam ali olhando e conheciam a vida que ela tinha, a forma que ela vivia, se nós formos ler a Bíblia, parece que para a multidão era incorreto aquela mulher tocar em Jesus. Mas, sabe que eu me atento com isso? Até mesmo eu, Graziele, falando. Por mais que as pessoas ao nosso redor olhem as nossas vidas e a forma que nós vivemos e falam assim: olha a forma que ela vive, mas ela vai para a igreja. Olha a forma que ela vive, como ela pode louvar. Olha a forma que ela vive, como ela pode pregar. Talvez em algumas ações do nosso dia a dia, tem pessoas que olham para nós e falam assim: como Jesus a escuta? Aí Deus fala nessa tarde para você assim: sabe por quê? Porque eu conheço o teu coração. Eu sei como que você chega diante da minha presença. Eu sei como você chega na tua casa e você às vezes não aguenta nem conversar com alguém, mas você chega no seu quarto e fala assim: Deus, eu não estou aguentando, Deus, eu preciso que o Senhor me fortaleça, Pai, eu preciso mudar a minha vida, Deus, eu preciso que esse ciclo se inicie, vida, para que se inicie um novo na minha vida. Aleluia, Jesus. Deus, ele tem visto você chegar com o seu coração quebrantado diante da presença dele. E ele fala: basta somente tocar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Essa mulher, por ouvir falar de Jesus, ela tem a atitude de chegar até as
vestes dele diante de uma multidão. Eu acho lindo isso, porque às vezes é muito fácil nós chegarmos diante da presença do Senhor Jesus sem dificuldade nenhuma. É muito fácil a gente vir louvar, a gente vir cantar sem estar passando por prova. Onde eu cheguei aqui, eu falei assim, eu cheguei na porta, a tia falou assim, o que foi? Eu falei, nada. Ela falou de novo, o que foi? Eu falei, nada. Ela falou, vou te dar um abraço porque tem alguma coisa, mas você, eu sei que tem alguma coisa. Eu falei, amém. Só que quando eu joguei para orar ali, eu só chorava e falava assim, Deus, o Senhor sabe como que eu cheguei aqui. Porque eu passei o dia inteiro trabalhando, cheguei em casa, fui dormir com vontade de chorar. Só que aí quando eu pedi para o pastor orar, depois do culto, ela falou, Grávida, esse choro preso, essa angústia sua não é sua, mas é de alguém próximo a você. Você está convivendo com uma pessoa que está dessa forma que você está. E quando eu fui embora, depois que a pastora falou isso, ela falou assim, e Deus vai te revelar que é, mas não para você conversar, mas para você orar por essa pessoa. E eu saí daqui pensando assim, Deus, se para mim, que não era eu que estava passando, que levou a pessoa a estar nessa situação, estava ruim, imagine para mim. Quem estava, a pessoa que estava passando por essa situação, como estava? Porque eu não estava aguentando, eu não conseguia falar, eu não estava conseguindo orar, não estava conseguindo conversar. Mas quando eu cheguei aqui diante do altar, diante da presença, porque eu falei, Deus, eu não saí da minha casa em vão, eu saí com um propósito. Aleluia. Então eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, Deus ele tem falado, eu tenho visto o teu coração. Aleluia, glória a Deus. E quando aquela mulher toca, Jesus ele pergunta assim, quem me tocou? Aleluia, glória a Deus. E as pessoas que estavam ao redor, a multidão e os que estavam ao redor falaram assim, os discípulos falaram assim, mestre, como pergunta quem te tocou? Glória a Deus. Olha o tanto de pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. Glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aí eu acho que Jesus fala assim, porque de mim saiu o todo. Aleluia. Sabe o que eu tive sobre essa pergunta, mestre? Como pergunta porque quem te tocou? Eu tive como que se... Pensa comigo um pouco. Como se nós estivéssemos aqui e Deus falasse assim, me agrado da sua adoração, eu agrado do que você faz, eu agrado da forma que você faz. Aí eu vejo, talvez até mesmo na sua casa, Deus ele falando assim, eu vou entrar e vou mudar, mas alguém assim, ó, como que vai, né? Olha a vida, olha como que é, olha como não sei o quê. E quando eu li isso, foi a primeira coisa que eu pensei. Talvez a gente está fazendo as coisas para Jesus e tem pessoas falando assim, não vai chegar a lugar nenhum, não vai mudar, não vai encerrar. Mas Deus ele fala assim, através de uma atitude sua que eu preciso nessa Aleluia. parte. Eu vou fazer mudança. Aquela mulher estava vivendo há 12 anos na mesma situação. Só que por causa de um querer dela, de uma atitude de só ouvir falar, meu Deus, ela teve mudança na vida dela. E hoje está aqui nessa tarde só pessoas que já ouviu falar, pessoas que já o conheceu, pessoas que já o sentiu, pessoas que já sentiu o seu abraço, sabe conforme é o teu amor. Imagina o que ele pode fazer nessa tarde na sua vida. Meu Deus. Jesus continua indo. Ele opera o milagre na vida dessa mulher e continua andando. Imagino eu já indo do lado de Jesus, falando, Deus, Jesus, ei. Na hora que ele está operando a mulher, falando assim, meu problema, minha dificuldade, minha filha. E Deus lá tranquilo, falando com a Jesus lá tranquilo, falando com a mulher, e operando, e a mulher começando falando com Deus, e Deus respondendo ela, Deus respondendo os discípulos. E a angústia que estava no coração daquele homem, ele falando, Jesus, vamos, querendo apressar. Só que nós sabemos que tudo há um tempo determinado. Deus ele sabe a hora certa, o momento certo, ele sabe como fazer e quando fazer. Verdade, Jesus. E aí eu chego aonde eu queria pregar, onde Deus colocou no meu coração para pregar. Deus ele acompanha Jairo, vai acompanhando Jairo e no meio do caminho Deus vai operando milagres.
você precisa hoje, você está olhando e Deus, a vida do teu irmão que está do seu lado, você fala assim, você vê ele conquistando, ele realizando, mudando, e você fala assim, Deus, mas e eu? E a minha casa? E os meus problemas? E as minhas dificuldades? Aí Deus te fala assim, ei, acalma, só mais um pouquinho. Deus, ele não faz as coisas como nós fazemos, sabe por quê? Porque às vezes nós se apressamos em fazer, só que no meio do caminho uma coisinha sai errada. Deus, ele vai no tempo dele, no tempo certo, e ele faz por completo. É verdade. Aí eu quero que você grava isso. No endemoniado, Deus diz assim, vai aos teus e conta o que eu fiz na sua vida. Na mulher do fluxo de sangue, Deus, ele fez um milagre no meio da multidão. Todos viram. Aí na vida de Jairo, aí no versículo 35, chegam para ele e falam assim, ele está na companhia de Jesus. Chega para ele e fala assim, 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? E Deus foi me dando uma frase para cada versículo dessa passagem da vida de Jairo. E nesse versículo aqui, 35, Deus falou assim, já determinaram o teu fim. Quando Jairo chega diante da presença do Senhor, de Jesus, ele fala assim, minha filha está à morte. Quando Jesus está chegando com Jairo, fala assim, ei, sua filha já está morta. Olha quem está incomodando o mestre. Meu Deus. Comece a focar no que você tem colocado diante da presença do Senhor Jesus e não no que os demais chegam falando para você. Sabe por quê? Quem escutou quem o Pai falou foi você. Aleluia. Então, aqueles que chegam falando ao contrário do que Deus falou e que você escutou, não vai entender quando ele for fazer. Meu Deus. Sabe por quê? Porque já vai falando pra você que não vai dar certo, que não adianta você tentar, que não adianta você fazer, que não adianta você colocar o seu tempo e a sua atenção naquilo. Porque vão chegar determinando o fim do que Deus quer fazer na sua vida. O que Deus nem começou a fazer. Aleluia. Aqui na vida de Jairo, Deus não tinha nem começado a fazer. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aí no 36 fala assim, mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Aí nesse versículo Deus colocou no meu coração assim, diminuiu a dor e o problema. Aí eu falei assim, mas Deus, como assim? É aqui onde Jesus fala, não temas, crê somente. Aleluia. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Qual é o tamanho da aflição ou da tristeza que você tem passado? Assim como Deus disse para ele, só crê, espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Diante de Deus não é que o seu problema não é nada. Não é isso. Eu não estou falando isso para você. Só que diante do Deus que você tem e do que Ele pode fazer na minha e na sua vida nesse dia de hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã, nesse dia de hoje, Ele pode estralar o dedo e a situação mudar completamente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só que ainda lendo nessa passagem no 37, e isso foi uma coisa que Deus tem colocado e
E eu estava orando e Deus falou assim: você é escolhida, mas você também tem o direito de escolher quem anda com você. E de selecionar quem anda com você. E no momento que eu estava precisando escutar isso. Porque mudança de vida às vezes precisa de algumas soluções, sabe por quê? Porque terá coisas que não me convêm, terá atitudes que não me convêm. É verdade. E talvez por causa de amizade, ou de tempo de amizade, ou de parentesco, a gente talvez no momento de alguma situação nós não conseguimos falar: não vou participar, não vou fazer e não me convém. Sabe por quê? Porque foi aquele pensamento assim: mas vai ficar magoado, mas vai ficar magoada. Aí eu falei pra você, 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Se Jesus selecionou quem ia entrar com ele na casa de Jairo para ele fazer e operar, por que nós não temos selecionado quem anda conosco? Aleluia. Sabe por quê? Porque quem talvez ande do seu lado não é a amiga ou amigo. Só que eu não vou levar nem por esse lado, porque quando não é ou quando não age conforme nós sabemos. Só que eu quero trazer para a palavra. Jesus, ele selecionou quem ia entrar com ele na casa de Jairo, quem ia andar com ele. E sabe o que Deus me disse a respeito desse versículo? Que quem começa a caminhada com você no mesmo propósito não vai te abandonar no meio do caminho. Aleluia. E aí fora nós não vivenciamos tanto isso. E quando Jesus me disse, quando Deus colocou isso no meu coração, eu comecei a agradecer. Sabe por quê? Porque esse ano foi um ano que Deus tem colocado pessoas na minha vida. Só que para me fazer, para chegar a Ele e não voltar no meio do caminho para trás. Glória a Deus. E quando eu vou orar hoje, quando eu chego na igreja, toda vez que eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu agradeço. E Deus tem colocado tanto aqui dentro intercessores pela minha vida, quanto lá fora. Esse dia eu estava até falando, eu não lembro o que eu estava falando, eu falei assim, eu mostrei uma aula da Sofia, da gente conversando. Aí eu falei assim: Sofia, ela é a parte elétrica, ela fez. E ontem eu falei pra ela, menina, não aguento mais ter que falar pra outra pessoa na minha vida: vai comer, vai almoçar, vai cuidar de você, para do desliga 520. Falei, porque Deus tem acrescentado só pessoas assim. É com a Daiane, é com a Pamela, agora a Sofia. Eu falei pra ela, não aguento mais uma. Só que esse dia eu tava falando a respeito da minha amizade com a Sofia, e eu falei assim, e falei isso pra ela, eu falei assim: tem coisas que no caso eu teria que estar falando pra você, que você fala pra mim e faz eu parar e ficar pensando naquilo. Ainda mais quando é na palavra diante de Deus. E foi o que ela mais falou pra mim: aprenda, Grazi, a dar atenção ou estar presente para quem te quer presente, quem quer sua ajuda. Porque a Grazi não conseguia falar o não. Aí aquilo estava fazendo mal para a pessoa? Não, estava fazendo mal para mim. Aí quando eu fui estudar essa palavra, Deus ele falou a respeito a isso. E nem, às vezes nem precisava Deus falar. Só aqui, ó, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Aleluia, Jesus. É nítido o versículo mostrando a seleção do Senhor, a seleção de Jesus. E quando Jesus ele chega na casa de Jairo,
E a Bíblia também é nítido em deixar isso bem claro, que a casa de Jairo está uma bagunça, com uma falta de equilíbrio total, por causa do que tinha acontecido. E é tão ruim quando nossa casa, nossa vida está debaixo de oração. E em um segundo acontece algo que nos tira a paz ou nos tira o equilíbrio. E quando Deus ministrou isso no meu coração, na mesma semana eu passei por uma situação dessa. Que eu saí da minha casa para trabalhar e eu vim orando, falando: Deus, minha casa é debaixo de oração, Deus, mas a minha casa é debaixo de oração, Deus, mas a minha casa é debaixo de oração. Só que não é só a minha vida que tem que haver mudança dentro da minha casa. Então tem coisas que vai acontecer porque outras vidas precisam se atentar mais à presença de Deus. É verdade, aleluia, glória a Deus. E eu cheguei falando: Deus, minha casa é debaixo de oração, mas minha casa é debaixo de oração, mas Deus. E fiquei naquele debate, sabe quando você chama Deus para conversa? Eu estava desse jeito. Só que aí Deus me fez atentar isso. Não depende só de mim. Só que eu tenho que viver, eu tenho que ver. E quando Jesus chega com Jairo na casa dele, está uma falta de equilíbrio total, gente chorando, um monte chorando, e gente, talvez nos dias de hoje, vamos colocar como hoje, que se uma pessoa morresse, se você chegasse no lugar, ia ter gente gritando, ia ter gente esperneando. Só que aí, Jesus, na sua calma toda, ele fala assim: porque está um alvoroço. A menina não está morta, ela só está apenas dorme. Qual a forma que você tem olhado para o seu problema? Qual a forma que você tem olhado para a sua vida? E qual os olhos que você tem enxergado as situações que estão acontecendo dentro da sua casa? Qual a situação, como você está vendo a situação que tem acontecido nos seus dias? Você tem orado e falado assim: Deus, que não sejam os meus olhos carnais, porque sabe por quê? Os meus olhos carnais, ele pode fazer eu chegar dentro da minha casa, soltar uma palavra que só vai piorar, não melhorar. Jairo, ele chegou na companhia de Jesus. E eu vou falar o que veio agora, mas não estava nem ali. Jairo, ele entrou na sua casa na companhia de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando você tem vindo para a igreja buscar, e quando você vai voltar para sua casa, Jesus, ele tem ido com você? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Você tem levado Jesus com você aonde você tem colocado o seu pé? Aleluia. Quando você sai da sua casa falando: eu estou indo para a igreja buscar, mas às vezes você chega lá com um pensamento tão cansado, porque veio para a igreja sendo da mesma forma. Eu tenho aprendido essa semana, e quem me tem no Instagram tem isso. Hoje eu saio da minha casa, de dentro da minha casa, e falo assim: bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no celular falando com pessoas, nós damos bom dia, nós damos boa tarde, quando nós queremos a companhia da pessoa, nós convidamos, nós chamamos a pessoa, nós chamamos a atenção da pessoa e falamos claramente: me acompanhe. E quem tem te acompanhado da tua casa ao seu trabalho, do seu trabalho à sua casa, da sua casa para a igreja, da igreja para a sua casa? A casa de Jairo estava uma bagunça. Só que a casa de Jairo estava uma bagunça. E eu vou ler aqui antes de falar.
choroso e chorais, a criança não está morta, mas dorme. Aí no 40, e riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Eu volto a falar para você do que eu falei no início da pregação. Quem não ouviu o que você ouviu de Deus, não tem a mesma fé que você tem para viver aqui. E talvez não vai poder nem vivenciar o que Deus tem para fazer na sua vida. Verdade, Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus fala algo que vem direto à nossa vida, os demais não têm que entender. Porque é um particular entre você e Deus. Só que hoje dentro da igreja nós vemos muito isso. De Deus falar, eu vou levantar. De Deus falar, eu vou mudar. De Deus falar, eu vou fazer. E às vezes tem pessoas do nosso lado rindo do nosso ministério, rindo da nossa chamada, rindo do que nós temos fazendo, feito diante da presença de Deus. E quando Jesus chega e fala assim, a menina dorme, a Bíblia vai dizer também, e riram-se dele. Só que estão rindo de uma palavra de um qualquer? Estão rindo de uma palavra de um homem normal? Não. A atitude que uma pessoa tem para a sua vida, querido, no mundo que o Pai disse. Num apago que Ele escreveu para você. Num apago que Ele falou, que saiu do altar e Ele disse para a sua vida. Podem rir, podem falar, podem julgar. Só que o que Deus tem para você, muitos podem não acreditar. E mais uma vez entra a seleção. Jesus para fazer e para entrar onde precisava que o milagre acontecesse, ele só entrou com eles que era necessário. E mais uma vez, Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Aí no versículo diz assim: e tomando-a pela mão disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Deus, ele perguntou para a menina se ela queria levantar. Me ajuda a pregar a igreja. Deus, ele perguntou para a menina se ela queria levantar. Não. Ele já chegou na autoridade. Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus lhe ordenou expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse o que comer. Jesus, ele já encontrou Jairo no meio do caminho com a autoridade, selecionando quem ia até o final com ele do que ele ia fazer. Quando ele chega na casa de Jairo, ele demonstra a autoridade que tem. A casa é de Jairo, mas Jairo, ele foi para Jesus pedir ajuda. Então ele já chegou falando assim: ei, que bagunça é essa? Sai que não é necessário. Tem momentos na nossa vida que Deus, ele não precisa de multidão para fazer. Deus, ele não precisa de multidão para realizar. Só que entenda, nós somos muito teimosos. Sabe por quê? Porque nós pedimos a ajuda de Deus, nós viemos para a igreja, pedimos a ajuda do Senhor, nós colocamos diante do Senhor, só que enchemos a nossa casa ou enchemos a situação do que nós estamos vivendo com pessoas que não eram nem para estar lá. Meu Deus. Jairo, ele foi diante de Jesus. Jairo, ele chega na sua casa com Jesus.
Só que quando Jesus chega, ele já vai na autoridade. Peraí, você não pediu minha ajuda? Agora quem vai fazer, quem vai mandar sou eu. É dessa forma. Entenda. Pedir a ajuda de Jesus, colocar diante de Deus a sua situação, o seu problema. Você já está falando para Deus assim: Deus, eu estou colocando nas suas mãos e eu estou tirando a minha. Porque se fosse para ficar nas suas, você não tinha pedido. E se você soubesse que você ia conseguir realizar, você não tinha pedido a ajuda de Deus. Porque se você pediu a ajuda dele, já está fora das suas alçadas. Não é verdade isso? Porque o que eu consigo fazer, eu vou e faço. O que eu não consigo fazer? Glória a Deus. Pai, ajuda aí que tá difícil. Glória, aleluia. E é assim. Graças a Senhor. Então Deus, ele já vem desde quando ele começa a caminhar com Jairo. Ele já vem falando para Jairo assim: peraí, você tem um status de chefe da sinagoga. Só que agora você veio diante de mim, que estou acima de você, pedir a minha ajuda. Então acalma aí. É aquele negócio, sabe, de que tá fora da pregação isso, mas vamos lá. Aquele negócio de que Deus, eu quero chegar lá. Deus, eu quero fazer. Aí você fala, aí Deus fala assim: mas para viver isso, ou vamos usar o nome da campanha de quinta-feira, para viver essa experiência, qual a sua atitude diante dela? Qual a atitude que você está tendo conforme a experiência que você quer viver? A Bíblia diz que Jairo bateu de frente com Jesus falando assim: peraí, você está na minha casa, você vai expulsar quem está chorando pela morte da minha filha? Sabe por quê? Para mim, Jairo já tinha percebido há muito tempo que ele não conseguiria reverter a situação. Então quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele disse assim: sai todo mundo. Talvez o pensamento de Jairo, ele pegou e falou assim: eu cheguei na pessoa certa. Aleluia, glória a Deus. Aí eu acho lindo que Deus, Jesus, a palavra diz assim: ele pega pela mão, tá aqui no versículo. Ele pega pela mão e diz: Talita cum, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia, glória a Deus. Só que esse levanta-te aqui, eu não vou nem colocar pela situação que você está vivendo. Eu vou colocar por você mesma. Meu Deus. Você tem pedido para Deus fazer, você tem pedido para Deus realizar. Aí você tem que falar assim: Deus, eu quero viver isso na minha vida. Só que diante da presença do Senhor Jesus, você está assim, ó. Meu Deus. Aí Deus está falando: eu quero te usar. Você está assim. Aí Deus está falando: eu quero realizar. Você está assim. Aí Deus está falando: até quando vai ficar parado no mesmo lugar? Aleluia, glória a Deus. Com você eu já estou faz tempo. Na tua mão eu já peguei faz tempo. Eu já mostrei que eu sou na sua vida há muito tempo. Quando foi tirado os demônios daquele homem, também não fala que ele estava parado no mesmo lugar e Jesus foi encontrar ele, não para mudar a vida dele. Ele chegou diante de Jesus. Aquela mulher também do fluxo de sangue, ela não ficou esperando Jesus. Ela caminhou e foi até Jesus. Aleluia. Jairo, ele não ficou esperando Jesus. Jairo, ele se levantou e foi atrás de Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele precisava e estava de Jesus. E a atitude do que ele precisava tinha que ser dele, não de Jesus. Glória a Deus. Aí eu coloco para você nessa tarde: Obrigada. há quanto tempo, mas quanto tempo vai ficar parado no mesmo lugar e não vai se levantar para fazer o que eu mandei? Glória a Deus, aleluia.
vai perder mais tempo do que eu tenho colocado nas suas mãos para fazer. Aleluia, glória a Deus. E a minha vida ela é bem clara aqui em dizer assim: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Imediatamente, já, em outras palavras. Aleluia, Jesus, obrigado. Já estou encerrando. Aí eu fui lá, eu sabia que era imediatamente. Só que eu fui lá no dicionário. Eu acho que eu até anotei aqui. Já nem lembro mais também. Mas, aqui, ó. Imediatamente, logo, já, de imediato. Aleluia. Aí sabe o que eu tiro com isso? O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida não é amanhã, não é daqui 10 minutos, não é daqui 10 segundos, é para já. Glória a Deus. Só que aí eu volto o versículo antes, que fala assim: levanta-te. Aleluia. Para Deus fazer o que está atrasado lá atrás, Ele precisa de uma ação sua. Se levanta e começa a andar. Só que aí Deus fala assim: o que eu te falei que eu ia fazer lá atrás, eu vou fazer no dia de hoje. Não é para amanhã, não é para depois, é para já, é de imediato que eu quero mudar. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Então é de imediato que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Eu estava falando com uma pessoa semana passada, e ela falou assim: Grazi, eu voltei para a igreja porque eu quero mudar realmente minha vida. E eu voltei falando assim que se eu fosse voltar para a igreja, eu não queria viver a mesma vida que eu estava vivendo. Eu falei: que bom. Só que você também está disposta a ouvir os não de Deus? Porque eu falei assim: se você quer a mudança, eu estou aqui para te ajudar. Só que eu falo, os não de Deus vêm. Glória a Deus. Eu falei: eu também estou nessa aí. Eu falei: e ouvir não de Deus quando você quer muito uma coisa. Ela: não, eu tô. Eu falei: você tem certeza? Ela: não tô. Eu falei: tô aqui pra te ajudar. Aleluia. Ela falou assim: sabe por quê? Porque eu olho pro meu ministério, eu olho pra minha vida diante de Deus, eu olho pra quem era da minha mocidade e vejo onde eles estão. Aí eu vejo, paro, olho pra minha vida e vejo onde eu estou. Aí eu falei: tá ok, mas me diz só uma coisa, me responde uma coisa. E de quem é a culpa? Aí ela colocou: minha. Eu falei assim: realmente, é nossa. Porque o que Deus falou que ia fazer na nossa vida, Ele já falou há muito tempo. Quem foi que barrou? Eu falei pra ela: a gente quis dar uma ajudinha, mas a ajudinha saiu tudo fora do caminho do que Deus tinha. É, dessa maneira. Deus é santo. Aleluia. E eu falei pra ela, eu falei assim, e ela virou pra mim e falou assim: olha o que tá acontecendo na sua vida, Grazi, do nada. Porque eu tava no cartaz de terça-feira, tava na oração, tava no negócio do louvor, eu dirigi um pouco de coisa. Eu falei assim: Do eu nada. falei: mas ouvi os não dói. Sabe de nada. Ela: do nada, Grazi. Eu falei: falei: mas sabe quando você for querer isso? Ela: sim. Eu falei: e Deus falar não? Ela demorou um pouquinho pra responder, mas ela falou assim: eu vou coisar. Eu falei: você tem certeza? Ela: vou. Eu falei: pois eu creio nisso. Se você quer mudança, vá, mas antes se fortaleça. Aleluia. Porque ouvir o não de Deus quando a gente quer alguma coisa, querido, não é fácil não. É verdade. Não é, e dói. Tem coisas que dói. É verdade. Aleluia. Mas voltando aqui para a palavra, para me encerrar. Aí Deus, e de imediato a menina se levantou, pôs-se a andar. Aí sabe o que eu acho lindo? Que também não tinha escrito aqui, mas eu vou falar agora. Quando Deus mandou a menina se levantar, ela ficou parada no mesmo lugar. Deus precisou mandar ela andar. A minha Bíblia diz que Ele não mandou, não. Imediato a menina se levantou e pôs-se a andar. Quantos anos a menina tinha? 12. Quantos anos você tem? Pula essa parte. Muitos 12. Porque eu só ia falar, Jesus. Só tenho 3 12.
Esse dia eu falei, pastor Fio, eu falei, muita coisa você tem. Ela 18, eu falei, não vou nem falar a minha. Meu Deus. Ela, quantos anos tem, Graça? 24? Eu falei, filha, já passou. Sabe o que eu acho engraçado? É que para uma menina de 12 anos, Deus não precisou para falar para ela assim, ei, eu tô fazendo um milagre na sua vida, eu tô operando, eu vou fazer, mas toma uma atitude aí. Deus fez e ela já foi. Aleluia. Glória a Deus. Porque ela entendeu e ela já tomou posse do que tinha acontecido na vida dela. E já tinha entendido que aquilo foi grande. Só que também o 43 diz assim, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer. Me diz uma coisa, como uma pessoa está morta, aí ressuscita. E como assim não fala para ninguém? Se vão ver a menina que estava morta, viva de novo. A palavra diz que ela é uma criança. Criança não fica dentro de casa. Criança não fica parada, criança não fica quieta, criança sai correndo, criança dá a volta, bora cambalhota. Aí Deus diz assim em seguida, descem o que? Comer. Só que isso também eu não vou levar para a situação dentro da sua casa. Eu vou ir para outro lado. Tem pessoas que Deus ele não vai colocar nas nossas vidas e nem nos colocar na vida delas só para falar assim, ei, levanta aqui, vai. Deus ele vai colocar você na vida delas para falar assim, eu estou te levantando, só que eu vou te alimentar. Glória. Aleluia. E você vai continuar. Porque é fácil levantar só uma pessoa. É muito fácil. Só que peraí, como que a pessoa vai conseguir dali em diante? Eu não posso dispensar alguém de qualquer forma. Assim como eu também não posso sair da presença de Deus de qualquer forma, nem adentrar ela de qualquer forma. Então Deus falou assim, peraí, eu entrei, eu reverti a situação, só que agora ela vai ser daqui alimentada. Aleluia. Nisso o corpo talvez dela estava debilitado. Só que depois que ela comeu, que ela se alimentou, mas trazendo para hoje, que ela se alimentou, ela saiu saltando, trazendo para o dia de hoje. Imagina isso comigo. A menina estava morta. Ela levanta. Deus pega pela mão. Ela desperta. Volta à vida. O corpo dela tinha passado pela morte. Nós sabemos a mudança que tem no corpo através da morte. Quando ela levanta, ela mesma tem a atitude. Quando Deus pega na mão dela, ela se levanta. Ela mesma tem a atitude de se levantar. Deus sabendo por tudo que passou e Deus conhecendo, Deus fala assim, se alimenta. Só que ela também sabe a situação que ela está. E da onde que ela saiu. Da onde que Deus o tirou. O que Deus fez. Então o corpo dela já está naquela mesma forma. De eu vou pular, vou saltar, vou ir dançar. Não. Aí eu imagino agora. Aquela menina, ela já se levantou. Só que ela sabe as dores que ela sente. Ela sabe o que tem afligido a mente dela. Eu vou mudar isso. Você sabe as dores que você sente. Você sabe os pensamentos que você tem, que não tem sido fáceis. Só que depois que ela come, eu imagino a aparência dessa menina mudando. Só que vamos lá de novo. No endemoniado, Deus diz, vai aos teus e conta o que eu fiz sobre a sua vida. No da mulher de fluxo de sangue, Deus ele opera um milagre no meio da multidão. E a menina que era impossível, olhando para os dias de hoje, que estava morta, volta à vida. Deus diz assim, não conta para ninguém. Eu vou te dar 3 passos a respeito a isso.
A forma que Deus trabalha foi o que Ele colocou no meu coração. No primeiro, Deus fala assim: fala para anunciar os feitos. Ele foi anunciar o que Jesus tinha falado. No segundo, não por Jesus que aconteceu o milagre, mas pela a mulher. E Ele realizou na frente de todos. No terceiro, Ele manda não anunciar. Mas sabe por quê? Porque maior é um testemunho de vida mostrado do que um testemunho falado. Sabe o que Deus está mandando falar para você nessa tarde? O testemunho que Deus vai fazer na sua vida vai virar um testemunho que vai virar meta ao ser alcançada. Então, sabe o que aconteceu? Na vida da filha de Jairo, Deus não ia precisar falar. A filha de Jairo não ia precisar chegar num lugar e falar assim: Deus me ressuscitou. Sabe por quê? Porque todo mundo e a cidade inteira sabia que ela tinha morrido. Então, só dela chegar num lugar, se colocar em um lugar, já ia ser um anúncio de que algo diferente Deus fez. Aleluia! Então a sua vida vai acontecer coisas que você não vai precisar sair falando. Sua vida vai ser um testemunho que vai virar meta. Sabe por quê? Vão olhar para você e falar assim: olha de onde Deus tirou ela. Eu quero ter a mesma atitude, eu quero chegar no mesmo lugar. Olha como ela é, eu quero fazer a mesma coisa que ela faz. Porque é lindo isso. Deus, você não vai precisar falar o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus fez na sua vida. Porque será como meta para a vida de alguém. Eu falo isso porque eu acho lindo. Eu olho para a Sofia toca violão, toca teclado, canta. E às vezes eu falo para ela assim: eu queria. Esse já foi bocejar, gente, pra mim no telefone. O bocejo dessa menina é afinado. Parece um melisma. É chique esse negócio. E às vezes alguém olha pra nós e fala assim: eu queria cantar como ela canta. Aí talvez se alguém olhando pra você e falava assim: eu queria pregar como ela prega. Eu queria me comportar como a missionária Marlene se comporta. Eu queria ter a mesma atitude que a missionária Marlene tem. Eu queria ter a mesma forma de agir, de se impor que a diaconisa Jéssica tem. Aí sabe o que é isso? É o testemunho de vida e não falar. O que Deus fez na sua vida, as pessoas vão ver, não vai precisar ficar falando. E eu já encerro aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus hoje, Ele tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. Glória, aleluia. Deus, Ele não, você não vai precisar sair falando o que Ele tem, o que Ele fez, o que Ele operou. Não vai. Deus, Ele não vai precisar sair, você não vai precisar sair postando, anunciando que Jesus Ele fez na sua vida, o que Ele mudou. Eu pedi para a Leite cantar um louvor quando eu fosse encerrar a palavra. E Deus Ele tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. Vem aqui, Tina, coloca aí para mim, por favor. Glória a Deus, aleluia. Ela vai louvar, se coloca de pé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Toma. Aleluia, Jesus. Hoje Deus te trouxe aqui para fazer algo sobrenatural na sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que também saiba esperar o tempo de Deus. Viva sabendo que o que Deus vai fazer é bem maior e melhor do que você pensou, do que você imaginou nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, eu creio, Pai. Talvez o que você imaginou que Deus está falando, eu posso fazer aqui. Cada lágrima
e até pensas em parar e em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor. Ele conhece. De graça mais profundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Você vê que o Senhor tem contigo é sobrenatural. Você lembra de tudo que você viveu o Senhor, e o Senhor hoje se cumpre. Todas essas palavras, todos esses louvores é para te lembrar que Ele tem algo contigo especial. Aleluia! Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensa que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele